É, assim, agradeço a oportunidade que eu estou aqui com vocês e eu falo, o que eu estava falando é assim, que eu gosto muito desse tipo de reunião com adolescente, porque eu fui muitos anos, né? Foi muitos anos fazendo isso. E às vezes eu falo assim, que eu tenho certeza que dos meus anos de escola, os meus alunos não vão lembrar de mim pelas explicações, sabe, de gramática. Acho que não. Eu acho que mais das histórias que a gente contava na sala. Porque isso, assim, é o que eu mais lembro, sabe? É assim, quando eu falo lá da escola, eu trabalhei muitos anos com produção de texto, é de redações dos meninos que eu li. E aquilo me marcou. Né? E às vezes eu encontro com alguns e falo assim, aquele dia que a senhora falou aquela história, gente, mas a gente riu. Então, isso é o que fica, né? É o que é mais importante. A gente marca a vida das pessoas de muitas formas. E às vezes a gente não planeja marcar, mas fica marcado, né? Eu falo que alguns textos que eu li dos meus alunos, eles não tinham objetivo de marcar a minha vida com aquele texto, mas ficou, né? E as marcas do tempo é que constrói a gente, né? E hoje, para a gente estar aqui falando, foi me dado o tema prudência ao falar. Né? É uma arte, eu acho, que ter prudência ao falar. E quando Deus, na infinita sabedoria dele, nos deu uma só boca e dois ouvidos, é porque ele já planejava que a gente falasse menos e ouvisse mais, né? Ouvir dos dois lados, a gente tem que ter essa sensatez de ter a mente aberta. Quando a gente vê um tipo só de jornal, a tendência do jornal é fazer a gente crer naquela ideologia daquele jornal, não é assim? Quando a gente ouve apenas um discurso político de um lado, olha que a gente tem aquela tendência a puxar mais. Mas é bom a gente comparar e ver por que determinada pessoa acha aquilo. Todo mundo tem uma razão para achar alguma coisa. Talvez a razão daquela pessoa não seja a minha, né? Por isso que a gente tem que medir muito. Então, a prudência, no dicionário, diz assim, que prudência, a definição, virtude que faz prever e procura evitar as inconveniências e os perigos. Isso é cautela, precaução. Então, a gente vê assim que a prudência, ela é uma virtude por excelência. É uma coisa boa, uma coisa perfeita, é uma dádiva de Deus. E o prudente, então, ele é calmo, ele é ponderado, ele é sensato e ele é paciente. Eu planejei, meninos, aqui, da gente estar conversando mais baseado nos textos da Bíblia. Porque, assim, se a gente, de prudência, eu vi alguns vídeos, a gente tem vídeos de muitas pessoas, de muito conhecimento, mas talvez para nós, cristãos, a gente tem mais lucro baseado nos textos da Bíblia, sabe? Eu tive numa palestra alguns tempos, acho que uns 3 anos, porque essa pandemia fez a gente perder no tempo, né? Acho que 3 anos atrás, quando o Leandro Carnal esteve aqui em Goianésia, vocês lembram? O Leandro Carnal esteve em Goianésia? Não? Pois ele veio. Então, é uma pessoa de um conhecimento incrível, sabe? E ele falou sobre os desafetos dele com alguns políticos, que faz a gente até rir, né? Porque o jeito dele falar é muito interessante. E em um determinado momento, ele se referiu a Jesus Cristo de um jeito pejorativo, sabe? Aí naquela hora, assim, parece que, sabe, quando a coisa está muito colorida e a tinta começa a descer? Aí eu falei assim, não, aí já para mim já começou a perder a graça, porque o ateísmo dele tem que ser respeitado. Né? Em qualquer área, a gente tem que respeitar a crença ou a descrença ou a falta de crença, porque a descrença quem um dia já perdeu, né? A falta de crença quem nunca teve crença nenhuma. Então, a gente respeita, mas quando começa a desfazer de alguém para nós, né? A nossa vida, ele começa a desfazer, para mim já não tem tanta graça. Eu continuo admirando a pessoa dele, o conhecimento dele, mas nesse lado eu achei que ficou feio. Aí eu pensei em dividir a nossa fala aqui hoje, que eu digo nossa, porque eu planejo trocar ideia com vocês, né?
Eu não estou aqui só para falar, que tem uma matraca aqui. Né? E vocês aí sentados, ouvindo. A gente vai estar conversando, vocês dando a opinião de vocês, eu ouvindo, né? Crescendo com isso, e planejo passar alguma coisa também para o crescimento de vocês. Primeiro, a gente... quando falar e como falar. Já que tem que falar com prudência, é necessário que seja, tem que ter um momento, né, para falar e tem que ter um jeito de falar. Então, quando falar? Eu gostaria que você, Néder, colocasse para a gente aí Tiago 1,19. Olha, aí diz assim... portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Olha aqui, dessas 3 dicas dele aí, nós vamos ficar com as 2 primeiras. Não que a última não seja importante, mas é porque não é o caso de agora. Pronto para ouvir e tardio para falar. Pessoal, ouvir tem que ser primeiro. Ouvir é prioridade. Sabe? Até mesmo quando a gente tem razão, a gente tem que ver a hora certa para falar a coisa certa, sabe? Tem que ter temperança nessas horas. Tem hora que a pessoa fala assim, não, eu tive que engolir um sapo, mas não engole o sapo, engole a lagoa inteira, se for o caso, né? E tem que ter paciência, porque a palavra não volta, a gente não engole para trás o que a gente falou um dia. Você sabe como é que é? Aí você conta 1, 2, 3, vai em 1000. Fala, mas não falei, mas ficou embuchado aqui, ó. Tive que beber muita água para descer. Mas ainda bem, porque depois que a gente fala, a gente não consegue voltar. E você sabe... Isso é tão verdade que teve um caso do motorista do meu pai esses dias, né, que ele foi manobrar, ele estava lá no Cadore, ele foi manobrar como na de noite. Aí ela não dá, ela é difícil para dar ré, sabe? Ele pediu para o povo dar licença um pouquinho, que ele ia passar. Aí ele foi manobrar ela lá e os homens deu pouca licença, sabe? Aí eu sei que passou isso aqui de um pé de outro lá, mas o homem podia ter chegado mais pra lá. Aí na hora que eles foram entrar na Kombi, o homem começou a xingar ele, que quase passou em cima do pé dele, sabe? Aí ele foi e falou, eu acho que ele já tava meio com sono já, né, que tava trabalhando de noite, é normal, Deus te abençoe. Aí ele foi e voltou pra casa. Aí ele chegou lá na casa dele, e aí ele começou a perder o sono. Aí dizendo que ele rolou pra cá, rolava pra cá, pro lado, não conseguia dormir. Aí a esposa dele foi e perguntou, sabe o que estava acontecendo. Aí ele falou que ele estava com vontade de pegar o revólver e traçar o cara, que ele não estava acreditando que ele engoliu aquilo, sabe? Só que aí depois ela acalmou, deixou pra lá e seguiu. Passou. Aí acaba que é melhor a gente fazer assim, porque às vezes ele começava a discutir lá com o cara, e dava problema depois. Dava. Aí acaba que deixar pra lá é melhor. Discussão entre adultos, ela não termina bem, não. Sabe? Criança, ele discute, logo ele esquece aquilo. Agora, adulto, não, ele fica remoendo aquilo, sabe? Ele volta, que nem remoendo, é que tem o papel dos ruminantes, né? O ruminante faz isso, ele traz de volta para moer tudo de novo. O papel do ruminante, ele volta aqui, ele fica remoendo aquilo tudo. Por isso que às vezes a mágoa adoece, né? Porque ele fica voltando. Então, a palavra que a gente fala não volta. E sabe como que a gente vai saber o que é que a gente falou? Quando a gente imagina que alguém falou aquilo com a gente. Sabe, eu lembro de uma fala que um dia eu falei com uma pessoa, eu acho que essa pessoa já esqueceu isso há muito tempo, mas depois eu fiquei pensando, se aquela pessoa tivesse falado aquilo comigo, e eu sinto arrependimento até hoje de ter falado aquilo, sabe? A gente não consegue, tem aquela história da pessoa que foi lá na torre, jogou, né? Todo mundo conhece essa historinha aí, agora pega de volta, você não consegue pegar as peninhas de volta mais. A palavra que ela voa, tem um versículo na Bíblia, agora eu me perdi, não sei qual, que fala assim, que é mais fácil a gente ganhar uma cidade do que o irmão ofendido, porque depois que saiu, você não consegue mais. Então, a gente tem que ser tardio para falar, e pronto para ouvir. Os psicólogos, eles não fazem muito mais do que ouvir, sabe? E, às vezes, porque a pessoa precisa mais é que a gente ouça,
sabe? Que a gente ouça. Todo mundo tem uma história, todo mundo tem... O que para mim não é importante, para o outro é. Né? A dor do outro eu nunca vou saber, porque quem está sentindo é ele. Né? E o tardio ali para falar, porque às vezes a gente é precipitado. Aqui tem um versículo que eu até marquei, que fala dessa precipitação, que é em Provérbios 14, 29. Coloca aí para a gente. Que diz que aqueles que agem com precipitação, eles podem ser chamados de loucos. O que tarda em irar-se é grande em entendimento. Está completando aquela terceira sugestão lá de ser tardio para irar. É grande em entendimento. Mas o que é de espírito impaciente mostra sua loucura. Tem pessoa que é precipitada. Ele é precipitado no falar, ele é precipitado no agir. Não é o caso que eu estou falando, que eu sou, se vocês quiserem, se eu estiver falando muito rápido, pode pedir para eu ir mais devagar, que eu sou muito rápida para falar. Agora, assim, eu acho que uma característica da minha família, de ser rápidos para conversar, sabe? A nossa raiz nordestina fazendo efeito. Agora, é assim, quando eu digo assim, aqui diz que é o precipitado para falar coisas torpes, coisas erradas e, às vezes, impensadas. Na Bíblia tem a história de Jefté. Vocês conhecem aquela história? Muitos conhecem, que ele foi para a guerra. Eu tinha até colocado uma... Está em Juízes. Nós não vamos ler agora porque a história é meio longa, mas em Juízes 11... vocês vão ver a história dele. Ele era um servo do Senhor. E ele precipitou. Essa história de Jefté, ela já deu vários estudos bíblicos, vários teólogos estudam em cima disso. Assim, parece que a última uma das últimas teorias que eu li, parece que aquele me tranquilizou em relação a essa história. O meu irmão, parando aqui, fazendo uma ressalvazinha aqui do passado, ele comprou uma Bíblia em quadrinhos para a gente, ela era enorme, assim, e eu saí lendo salteada, assim, eu era menina, e lendo salteada, eu lembro do desenho de ver a filha de Jefté, né? Ele foi para a guerra e ele falou assim, que se ele vencesse a guerra, ele ia dar a primeira pessoa que ele voltasse, que ele viesse da casa dele, o encontro dele, em holocausto, em sacrifício ao Senhor. E ele tinha, sabe quantos filhos? Uma única filha. E quando ele veio voltando de longe, quem saiu ao encontro dele? A filha, estava louca de saudade dele, né? E ela saiu correndo para encontrar. E ele ficou desesperado. Ele entrou em desespero, porque ele tinha prometido que daria a filha dele em sacrifício. Aí, então, algumas pessoas interpretavam que ela teria ido para ser oferecido como holocausto. Mas Deus não aceitava, e nem aceita, né? Sacrifício de ser humano. Isso é uma atitude de pagãos, né? Então, ela pediu algum tempo para ela chorar com as amigas dela pelas montanhas. Vocês nunca viram contar essa história? Capaz que já, não. Ela pediu ao pai dela que desse tantos dias para ela chorar com as amigas dela pelas montanhas lá de perto. Lá tem essas montanhas criaram um nome semelhante em relação ao sofrimento dessa moça. E ela ficou alguns dias com algumas moças, lamentando o que aconteceu. Mas diz que, na verdade, o sacrifício foi revertido a ela nunca poder se casar. Sabe? Então, ela ficou assim, tipo enclausurada, né? E aquele sacrifício estendeu-se a ele, porque como ele só tinha uma filha, ele perdeu ali morreu a geração de Jefté. Você está entendendo? Não teve segmento. Porque os filhos dela levaria, no regime ali de Israel, os filhos dela seria considerado dele, porque assim, entraria o nome dele naquela geração, né? Porque quem levava os nomes para frente eram os filhos homens. Então, a história de Jefté, a gente vê assim uma atitude de um servo do Senhor, mas foi uma atitude precipitada. Antes de até 9 ou até menos, como é que é? Até 9, aí a gente vê que, assim, em contrapartida, a precipitação e a paciência. A paciência é uma das coisas um dos trechos da Bíblia que me traz assim, uma lembrança de uma pessoa com paciência enorme, é o próprio Jesus Cristo, sabe? Naquela passagem daquela mulher pecadora, a gente vê
uma paciência de Jesus, assim, um exemplo brilhante, né? Eles chegam com aquela mulher e para colocar Jesus numa dificuldade, porque segundo a lei de Moisés, quem fosse encontrado, a mulher, né? Porque a gente sabe que existe uma diferença muito grande de tratamento ali. A mulher que fosse encontrada em adultério, ela seria apedrejada. E eles trouxeram, porque Jesus vivia falando de amor, de perdão, de amor e de perdão. Então, a gente vamos colocar Jesus, né? Nós vamos colocar Jesus numa dificuldade. E na hora que eles chegaram e começaram a falar, segundo o costume de Moisés, eles tinham a lei decorada ali, os fariseus, os saduceus, eles tinham decorava a lei para sair jogando dificuldade em cima dos outros, e deles nada, né? Eles eram, como Jesus mesmo falou, sepulcro caiado. Por fora era aquela beleza toda, mas por dentro ali, né, só podridão. Eles não tinham nada em si mesmo. E Jesus, o que ele fez? Ele agacha no chão, caladinho. Tem hora que eu fico pensando assim, o que será que Jesus escreveu no chão? Vocês nunca tiveram essa curiosidade? O que será que Jesus escrevia no chão? E ele escrevendo no chão, e eles naqueles discursos lá, né? Aquela hipocrisia toda. Aí ele levanta os olhos e fala assim, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E volta para o chão. Responde nada para eles e continua escrevendo. Né? Prudência e paciência, né? Tudo misturado ali. E aí ele foi saindo de um por um. Voltou tudo para eles. Quem ele... Eles é o que bota peso nas costas dos outros, esquece de si mesmo, né? Aí Jesus, naquela hora, falou para ela, né? Cadê os que te acusam? Ah, Senhor, ninguém ficou. Ele falou assim, eu também não te acuso de nada, né? Mas só que ali é assim, Jesus fala com ela uma coisa interessante. Ele fala assim, então vai, teus pecados já são perdoados, né? Que essa parte também é boa demais, né? Jesus não mandou ela do jeito que ela veio, não. Ela chegou ali, uma mulher pecadora, né? Pega em adultério. Aí primeiro limpou, né? Teus pecados já são perdoados. Vai embora tranquila? Não peque mais, né? Não faz mais isso, não. Deu um mandamento para ela. E Jesus era o único que podia jogar pedra, porque ele era o único que não tinha pecado. Único. Tem hora que eu fico pensando assim, agora vocês falaram uma fala e eu estava ali ouvindo, assim, eu até ouvi mesmo o Carlos falar, provavelmente a pessoa passa a eternidade com os amigos. Só que o último momento ainda existe, sabe? Quando eu penso assim, que aquele ladrão do lado direito passou a vida inteirinha pecando, né? Inteirinha. Ele teve um minutinho assim no final da vida dele. Foi o suficiente para ele, né? Aquele momento foi o suficiente dele fazer aquele concerto com Jesus. E Jesus falou assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí eu fico pensando assim, o caso de Judas. Não estou em nenhum momento dizendo que Judas está no inferno, porque os mortos a Deus pertencem, né? E quem somos nós para dizer fulano está no céu, fulano está no inferno? O céu é de Deus, né? Não sou eu que vou tirar ninguém de lá. Ele fala assim, eu penso assim, Judas viveu tanto tempo com Jesus, né? E conviveu e viu e não foi o suficiente, né? Assim, e alguém que tem uma chance tão pequena. Acaba que cada pessoa, né? Ela escolhe o caminho que ela quer tomar. É uma escolha mesmo, né? Essa é a liberdade que Deus dá para a gente. E eu queria até comentar com vocês também que dentro dessas atitudes de pensar, agir com prudência, a gente tem que ter muito mais cuidado com aqueles que não conhecem a Deus ainda. Sabe, a gente tem que ter muita prudência, muita sabedoria para lidar com as pessoas que ainda não aceitaram Jesus. Porque nós somos representantes de Jesus aqui na Terra. Você já imaginou que peso de responsabilidade nas nossas costas? Né? Onde a gente anda? Ah, você é crente? Eu sou crente. Crente porque crê em alguém. Quem crê em alguma coisa. Crê em Jesus Cristo. Por isso que é chamado de cristão, né? Eu penso assim, como cristã, eu faço pouco demais, gente. Nossa, eu faço pouco demais. Aí eu fico pensando, eu sou uma vergonha, né, nessa área. Aí sei por quê? Porque quando eu lembro dos cristãos que morriam lá, sendo devorados por leões, e não negava a fé.
Você sabe o que é? Se você vê alguém morrendo, matado por um leão, você já está morrendo de medo. Você sabe, eu estou na fila aqui. Né? Então, assim, ali era usado todo um ritual exatamente para desmoronar aquela fé. Mata 2, 3, para ver se aqueles outros espanta. A fé daqueles outros aumentava. Né? E aí não ficou só naquilo? Não. Se a gente for ver a história do povo cristão, foi vários tipos de sacrifícios que foram passando. Né, vários tipos de pressão foi passando. Aí, hoje, nós estamos aqui, hoje, nessa folga de ser cristão. E talvez a folga de ser cristão é como um elástico que relaxa, né? Às vezes está tão bambo, está tão sanfona, sabe? Que isso aí está tão tranquilo, está fácil demais. Mas não é fácil demais, é a tal da renúncia. Quando se tem muitas opções, é difícil de escolher, né? Esses dias eu falando com a menina, foi ontem, falei assim, se você tiver 10 blusas, tudo do mesmo modelo, cada uma de uma cor, você fica assim, qual que eu escolho? Qual que eu vou escolher? Se alguém te deu só a vermelha, você fala, nossa, como ela é bonita, você sai tranquilo com aquela. Né? Hoje, a quantidade, não tem leão para matar ninguém, pelo menos o leão visível, né? Os leões invisíveis continuam matando da mesma forma. Né? Cada um em uma oferta de que o cristão tem na vida. A gente tem muitas ofertas por aí. Então, às vezes, enquanto está tendo uma oferta, tem uma pessoa que não é crente que está do meu lado e que eu preciso ser referência para aquela pessoa, sabe? E até no modo de falar. Aí eu queria ver com vocês, no versículo, em Colossenses 4, põe Colossenses 4, 5. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Meninos, aí a gente está falando de uma palavra totalmente diferente de conhecimento, que eu disse agorinha. Sabedoria e conhecimento não tem nada a ver uma com a outra, viu? O conhecimento você consegue nos livros da vida, né? Na convivência com as pessoas. Porque quando a gente fala de conhecimento, lembrar só de livro, a gente vai pensar que analfabeto não tem conhecimento. E o tanto que a gente aprende com as pessoas, independente deles ter estudo ou não. Né? No dia a dia, a gente aprende. Outro dia desse eu estava comentando, acho que foi com você, Gabriela, que eu falei sobre os copos na mesa. Foi com o Nato, então, meu irmão. Eu lembro de uma vez, eu estava pondo uns copos, lavando copo de vidro e debruçando. Aí uma menina chegou e falou para mim assim, não põe eles assim, que não. Ó. Você coloca onde uma tábua encosta na outra. Que aí o ar vai entrar ali, o copo vai secar clarinho. Se você deixar aqui, ele vai ficar embaçado. Nunca esqueci disso. E aí vem outras coisas na vida. Como você vai afogar um arroz, o arroz vai ficar soltinho, tá entendendo? Não bota água fria nele, não, afoga muito ele. Sabe quem é? Aí a gente não vai aprender isso em livro, você vai aprender observando, você vai aprender com as pessoas no dia a dia, sabe? As atitudes, a temperança. Às vezes eu falo assim, agora eu volto ali, tá? Que eu conheci um homem que entre os crentes, bons crentes, ele para mim foi um marco, sabe? Sabe que o irmão Geraldinho, lá de Cafelândia, quase totalmente cego, bem magrinho, bem branquinho, aquele cabelinho liso esparramado assim, que eu morro de saudade dele, ele tocava e cantava, sabe? Totalmente panguelo, gostava de cantar. Foi o crente mais exemplar que eu já conheci na minha vida. O irmão Geraldinho não falava mal de ninguém. Quanto conhecimento que o irmão Geraldinho passava para a gente, isso é saber conviver, sabe? É ter a consciência tranquila. É não dar o pé para ninguém, nunca falar assim, mas você falou isso, isso e isso. Mas ele não falou, ele nunca falava. Aí você vai contar uma história de alguém que estava aprontando uma menina rebelde às netas dele, sabe? Aí ele falava para a esposa dele assim, fala assim, não, Isolina, isso é da mocidade mesmo. Ele estava sempre tentando amenizar e ele não falava mal. Ele me contou uma vez que ele foi mandado embora da fazenda que ele trabalhava e... nessa região aqui de Pica-Pau, sabe? Não vou citar o nome do homem agora, até por ética, né? Ele aceitou Jesus, aí o senhor falou para ele assim, olha, seu Geraldo, se o senhor não largar essa lei de crente, o senhor não vai poder trabalhar na minha fazenda mais. Aí ele falou assim, não, então tá bom, só me dá tempo, só para eles falava colocação, né? Para colocação era outro lugar. Eu vou arranjar outra colocação. Ele foi morar lá em Natinópolis, perto daquela região de Natinópolis. Aí ele falou para mim assim,
Olha como é que ele referiu o homem. Mas, ô irmã Nenê, porque você me chama de irmã Nenê lá no Cafelândia, né? Pensa no homem bom que era aquele. Você está entendendo? Dentro do defeito do homem, ele achou qualidade. Ele falou assim, pensa num homem bom que era aquele. Não deu certo, ele não queria mais que crente morasse na fazenda dele, mas eu não posso falar mal daquele homem nada. Nós entramos num acordo, a minha lavoura estava quase na época de colher o arroz, ele pagou a minha parte, peguei minhas coisas, não tem nada que falar mal dele. Aí eu fiquei pensando assim, bom não é esse homem, bom é o que está nele, não é? Assim, a bondade era o que estava nele. Quando a gente vê bondade nos outros, a bondade está naquela pessoa. Quando eu vejo muito defeito em alguém, talvez o defeito está nos meus próprios olhos, né? É porque eu não tive empatia com aquela pessoa assim para ver aquilo. Então, assim, quando eu me refiro a ele assim, eu falo assim que era uma pessoa que me trouxe muito conhecimento para a vida. E quando a gente fala de sabedoria, a sabedoria, na minha opinião, ela é espiritual, tá entendendo? O conhecimento eu posso adquirir numa pessoa que tem estudo ou numa pessoa que não tem estudo. Mas aquela sabedoria ali, a gente só consegue ela vindo do alto. Porque um ser humano não pode dar sabedoria para outro, sabe? A sabedoria, ela vem do Espírito Santo de Deus. Você está me entendendo? O sentido que eu estou falando? A sabedoria, ela vem de Jesus Cristo, ela vem do alto, né? Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Existe pouco tempo. Quando a gente fala assim, o tempo está pouco, aí você fala assim, mas eu tenho 15 anos. Gente, se eu for viver 85 anos, eu tenho 70 anos para frente, já está falando que remina o tempo, que o tempo está pouco. O tempo passa voando, sabe? Dizem que o relâmpago, não tenho certeza não, mas parece que é aquele tal de Hemingway, um escritor americano, que ele falou assim que a mocidade é um relâmpago no pé da eternidade. É tudo que é relâmpago, sabe? Não é a vida toda, não é só a mocidade, não, passa tudo muito rápido. Olha que já tem um tempinho que já larguei a minha mocidade para trás, sabe? Às vezes a gente insiste assim, né? Você quer ver moça, gente bom para vender, quando eles chamam a gente de moça, dá vontade de comprar tudo, né? E eles são safados, chamam todo mundo de moça, né? Os vendedores da vida aí. Quer ficar jovem, entra numa loja aí que o vendedor é bom. É moço e moça. Aí ele fala assim, o Paulo, aqui, né, escrevendo aos Colossenses, ele diz assim, que a gente tem que ter sabedoria com os que estão de fora. Pessoal, a gente tem que ter tanta sabedoria com os nossos amigos, com os nossos colegas que não são crentes ainda, porque se você não ganhar aquela pessoa para você não vai conseguir ganhar ela para Jesus, não. E tem gente que não ganha nem para ele, como é que ele vai ganhar para Jesus? Né? Já chega na pessoa, cortando grosso, né? E aí depois quer pregar o evangelho. Se você não tiver como falar com a pessoa, se não for manso, não tem como não. Dá bronca nele primeiro, para depois ver se ele vai te ouvir. Não vai te ouvir, vai pegar raiva, né? Então a gente tem que ter sabedoria com os que estão de fora. Às vezes, corta uma volta, vai por onde aquela pessoa gosta de conversar e gosta de futebol. Fala de futebol com ele. Né? Não estou mandando ninguém pecar, não é isso que eu estou falando. Né? A gente não pode se misturar aos porcos para comer farelo, mas nesse sentido que eu estou falando. Né? Eu vou provar das bolotas da vida, para ganhar ele, eu vou comer do leilão que ele rematou. Não é isso que eu estou falando. Né? Você pode até escutar ele falar do leilão, não precisa provar. Né? Se ele falou da festa que ele foi, que tinha leilão, aproveita e começa a falar da sua, né? Depois que você ouviu, pelo menos para educação, ele vai ter que te ouvir também, né? Aí a gente começa assim, é uma maneira de falar, de ganhar as pessoas para a gente poder ganhar para Jesus. O irmão Armando lá de Cafelândia, ele falava assim, que os jovens que congregavam lá tinham que ganhar os outros jovens para a igreja. E ele não podia deixar os de fora ganhar os da igreja para lá, né? E ele falou assim, você tem que ter mais prudência do que os que estão no mundo, porque eles ainda não têm esse conhecimento, eles ainda não têm o Espírito Santo de Deus, e você tem. Então, você tem que ter paciência e prudência e sabedoria para tratar com aqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Se vocês quiserem acrescentar algum exemplo, meninas, quiser falar... Essa coisa da sabedoria está ligada ao falar tão verdade, que, se não me engano, até em Provérbios, que o Salomão ele fala que o tolo ele se passa por sábio quando ele fica calado. Ficar calado é uma arte, né? Ficar calado é uma arte. Tem uma deixa eu ver se eu lembro a frase toda.
Não, eu não estou lembrando. É de um poeta. Ele fala que o silêncio é dentro de prudência mesmo, sabe? É como se o silêncio fosse um brinde dos prudentes, nesse sentido assim, sabe? Porque a pessoa tem que saber a hora certa de falar, né? Provérbios fala há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para calar, há tempo para falar, né? Há tempo para tudo. Em Tiago, coloca para a gente em Tiago 3,17. Depois a gente vai em Provérbios também. Aí diz assim, ó: mas a sabedoria que do alto vem, ela é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Olha bem, gente, tantas características na sabedoria. E mais uma vez aí, olha, a sabedoria que vem da onde? Do alto. A sabedoria vem de Deus. Olha, é pacífica, né? Moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Eu tenho, assim, para mim, que para a gente memorizar bem o que é que a gente busca conhecimento. Agora, vocês estavam falando aí sobre o vestibular, né? Vocês têm que ter conhecimento. Só que o conhecimento é como se ele fosse assim, ó. O conhecimento é algo horizontal, está entendendo? Que a gente precisa ter, faz parte, faz bem para a gente. E a sabedoria, ela é vertical, sabe? Enquanto uma desce assim, a outra é assim. Você passa e você absorve essa daqui. Mas a sabedoria, você absorve ela porque ela vem de Deus. Você pode ser referência da sabedoria de Deus que habita em você, né? Mas só quem pode dar ela é Deus. Ela vem de cima, né? Aí esse versículo eu acho ele muito interessante e ainda diz que é sem parcialidade, né? Por ela ser de Deus, Deus não tem isso, não tem partidarismo e não tem hipocrisia. Graças a Deus. E lá para complementar esse versículo aí, Éder, coloca em Provérbios 8, 12. 8, 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. A sabedoria, ela e a prudência, elas são irmãs gêmeas, sabe? Elas andam junto, elas moram junto, elas são carne e unha. Uma está com a outra. Então, a meu ver, é impossível uma pessoa sábia não ser prudente. E é impossível um prudente não ser sábio. Porque se ele é prudente, é porque ele adquiriu sabedoria. E se ele adquiriu sabedoria, ele se tornou uma pessoa prudente. E quando a gente busca isso aqui, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que buscar, para que Deus nos dê, é como se viesse um embrulho de presente com as duas no mesmo pacote, você está entendendo? Quando elas chegam juntas. Porque não tem como alguém que é sábio não ser prudente, não tem como quem é prudente não ser sábio. Então, é um presente. É isso. E essa daí, né, ela vem do Senhor. Eu acho assim talvez a prudência seja até, ela seja a menina que nasceu depois, está entendendo? A sabedoria e a prudência, porque parece que, a meu ver, que a sabedoria, ela antecede um pouco ainda a prudência, né? Ela veio antes e como resultado, ela traz a prudência. A sabedoria traz a prudência em si. Esses versículos aí, gente, eu separei para a gente estar falando dessa primeira parte aqui, de quando falar. Se vocês quiserem complementar ou questionar ou perguntar alguma coisa, que aí eu ia passar agora para como falar. Vai não.
Não duvido, não. Tem capaz que tem a ver isso mesmo. Às vezes o silêncio fala mais alto que 1000 palavras, né? E a questão de falar precipitado, gente, é uma coisa muito interessante. Assim, eu falo por experiência própria. Se eu sair na rua ali e falar uma palavra pesada com uma pessoa que eu encontrar ali, talvez não vai significar nada para ele. Mas se eu falar essa mesma palavra com o papai, vai doer demais nele. Sabe como é que é? Então, às vezes, a gente fere as pessoas que mais amam a gente. E por que meu pai ia ficar ferido? Porque ele me ama. Então, quando a gente fala alguma coisa, eu falei sobre meu pai, porque minha mãe, né, ela já descansa com Jesus. Mas se eu vou referir a ela aqui. Quando a gente perde a mãe da gente, e isso não vou falar que é regra, porque existem umas exceções. Mas quando a gente perde a mãe da gente, a gente perde na terra a pessoa que mais ama a gente. Quando se tem 5 filhos, como era o caso lá da minha casa, eu sempre falei assim, eu não sei de qual dos filhos que a minha mãe ama mais. Né? Pode ser que tenha um aí que ela ama mais, não sei qual deles. E nunca me interessei também a saber qual dos 5 que ela amava mais. Mas que a pessoa que mais me amava era ela, isso para mim já bastava. Então, quando a gente ofende um colega, que aquele colega não dá muita moral para a gente, talvez vai ter menos importância. Mas quando você magoa o seu amigo que te gosta mesmo, vai ser uma dor muito grande. Quando você magoa o seu pai e a sua mãe, aquilo ali vai ser muito mais forte. Porque a palavra pesada de uma pessoa que eu gosto dói demais. Né? Assim, uma fala de uma pessoa qualquer aí na rua vai ter um peso para mim. Do Samuel e da Gabriela vai ter outro. Né? Porque é meus filhos. Né? Aí qualquer coisa eu vou falar assim, mas eu não esperava escutar isso deles. Não é assim que a gente fala? Né? Então, assim, as palavras, às vezes, elas cortam mais do que faca, né? Aí eu vou passar agora para como falar. Aí, Éder, põe para a gente começar em Provérbios 16. O 16, 23. Eu estava lendo esse versículo aí, gente, e lembrando lá de Mateus, a palavra de Deus, a Bíblia, a gente encontra assim, uma pessoa lá no Novo Testamento escrevendo uma coisa para completar lá, escreveu no Antigo, né, que não tinha nem ideia de que uma fala ia completar a outra. Né? A palavra de Deus é um mistério mesmo. 16, 23 diz, depois eu vou querer o 24 também, tá, Ed? O 23 diz, o coração do sábio instrui a sua boca. Olha bem, vem daqui para fora, está entendendo? O coração instrui o que vai sair aqui, ó. E aumenta o ensino dos seus lábios. Aí outro. As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Pessoal, a palavra doce, ela vai além do que a gente está vendo aqui. Ela vai na alma. Sabe o que é? Ela mexe lá dentro. É mais profundo. No versículo que veio antes, no 23, o coração do sábio instrui a sua boca. Mateus fala assim, que a boca fala do que o coração está cheio. E também, olha bem,
árvore, uma árvore boa, ela produz bons frutos. E uma árvore má produz maus frutos. Não tem como, sabe, uma pessoa falar palavras torpes, encher a boca de palavrão e derramar aquilo para fora, aí falar, mas meu coração está cheio do Espírito Santo de Deus. Será que bate? Os frutos da árvore, né? Já é a lei da semeadura, essa daí. É, é a lei da semeadura. Então, e também, aí voltando assim de falar que o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio, é uma consequência, né? Não tem como a pessoa ficar. É porque a gente já sabe de que o Espírito Santo de Deus ele tem que habitar numa casa limpa, né? Assim, não tem como assim falar, não, o Espírito Santo de Deus vai ficar com esse quartinho aqui e desse lado aqui eu vou pôr esse tipo de imundície aqui, que eu não vou citar nada aqui agora, de cá esse outro, que esse outro só fica com essa parte aqui, que eu tenho que dividir essa aqui com mais essas nojeiras daqui da vida. Não tem jeito, né? A gente tem que escolher. Por isso que a Bíblia fala que a gente não pode servir a Deus e a mamon. Né? Tem que escolher um dos dois. Aí, Éder, vai para o 24 de novo aí que diz: as palavras são suaves, são favos de mel e doces para a alma e para os ossos. Na hora que eu li esse versículo, eu lembrei da história de Abigail, sabe? Aí eu falei assim, eu vou até dividir essa história com os meninos. Eu creio que vai dar tempo. Porque uma pessoa com palavras suaves, às vezes ele se torna mais forte do que o mais forte. Davi, ele era um homem forte. Eu não vou dizer que ele fosse forte de músculo, porque às vezes nos filmes, aí caçam um Arnold Schwarzenegger, me desculpa se a pronúncia não sair boa aí, para ser um Sansão da vida. Aonde que na Bíblia fala que Sansão era musculoso? Eu gosto de descobrir, sabe? Assim, alguém fala, não, mas ali fala, então tá. Porque a força de Sansão não vinha dos músculos dele, não. Era do Espírito de Deus que habitava nele. Você está entendendo? O cabelo. Ele cortou. O que tirou o Espírito Santo dele? A desobediência. O que tira o Espírito Santo de Deus de qualquer um de nós é a desobediência. Então, ele desobedeceu. Entre Deus e a teima daquela mulher que era de povo, povo idólatra e era uma prostituta, não vou dizer que o caso dela era uma prostituta, porque várias prostitutas na Bíblia foram abençoadas, né? Não era o caso do pecado dela ali, não. A questão dela ali, ela era uma mulher que não tinha comunhão com Deus, e ela estava ali para isso, né? Para desvirtuar ele. Eu esqueci o nome dela, mas teve Dalila? ela morava em Jericó e ela acolheu os soldados que estavam Raabe. antes de eles derrubar Jericó, e Deus abençoou a família dela. Abençoou. Se eu não me engano, ela faz parte Da genealogia de Jesus, faz. Uhum. Ela é a avó daquele homem que casou com Ruth. Ruth e Esther, eu sempre confundo. Esther, né? Não, Ruth. Esther é a rainha. Eu falei, gente do céu, não sei por que eu acho esses dois nomes parecidos. Ela veio por aquela família ali, sabe? Porque ela casou com aquele rapaz, né? Que tinha aquela fazenda, e aí nasceu aquele menino. É por ali. Ela entrou na genealogia de Jesus, sim. E Davi, a gente sabe que ele era forte também, porque quando ele falou para Saul que lutaria, aí Saul falou, não, mas eu não vou poder pôr um menino dessa fraqueza. Ele falou assim, eu já matei um urso, matei um leão, né? Aí ele falou, põe o menino. Aí põe o menino quer, vai menino. Aí vamos preparar ele. Colocou ele tanto de armadura. Aí o menino não deu conta de andar, tira as armaduras. E ele foi com o que ele tinha habilidade e na graça de Deus. Porque ele disse assim, eu vou em nome de quem? Senhor Deus dos Exércitos. Não foi no nome dele, não. Né? E ali ele bateu e caiu. Né? Aí a gente vê assim que ele era um homem na força do Espírito Santo. Aí Abigail, a história inteira dela, eu não vou estar lendo, a gente vai pegar versículo salteado assim. Tá bom, deixa eu só pedir para ele pôr aqui. Põe 1 Samuel 2. Pode falar, Gabriele.
Existe aquela a obediência porque eu não quero contrariar, né? Assim, igual o filho obediente ao pai, o pai não está perto dele para ele não fazer bagunça, não. Ele não vai fazer porque ele ama o pai, não quer contrariar o pai dele nunca, né? Então é por amor ao pai dele que ele não vai fazer aquilo. Outros, se o pai sair de perto, ele já faz. Ele não é obediente, ele quer só uma oportunidade, né? E as pessoas, quando obedecem a Deus, elas não obedecem por amor a Deus, né? Em 99% das vezes, a mãe tem sempre razão. Gente, Abigail, 1 Samuel 2, isso. Pode pôr no versículo 22, mas eu vou falar um pouquinho antes aqui, até chegar aí. Eu acho que vai dar para arredondar aqui nas 9 horas, dá para parar. Gente, Abigail, em Israel, vocês sabem, todo nome tem um significado, né? Ninguém põe nome de filho lá em Israel, assim, juntar o nome do pai, da mãe, Francisco, Catarina, vai Catacista, não pode não. Eles têm que ter uma razão para colocar, né? Aqui no Brasil, o pessoal pega um pedacinho daqui, um pedacinho dali, vou pegar dessa sílaba do vô, do bisavô, do tataravô, isso aqui é o meu, aí junta tudo, faz um nome. Aí, né, lá... Inclusive, Benjamin foi assim, né? Parece que Raquel, quando ela foi ter Benjamin, ela sofreu, né? E ela queria colocar o nome horrível em Benjamin por causa desse sofrimento dela e José não deixou. Foi José não, foi Jacó, né, o marido dela. Não deixou e colocou o nome de Benjamin. Porque ele queria lembrar de coisas boas, né? Porque ela sofreu para ter o neném e morreu ainda. Que nem aquele pessoal de Eli também, né? Quando Eli morreu, aí morreu os filhos e a nora estava grávida, ganhou o neném, colocou o nome do menino de Jacabó, para que lembrar toda a destruição, toda a glória de Israel tinha ido embora naquele momento. E acabou. Mas não é no sentido do verbo acabar, não. Era o sentido do nome lá, sabe? Que era a glória de Israel tinha ido embora. Porque naquele dia também eles levaram a arca da aliança. Demorou para depois Davi trazer essa arca de volta, muitos anos depois. Aí, voltando a Abigail significa aquela que trouxe alegria aos pais, mais ou menos assim o significado. Seria uma menina que alegrou com o nascimento dela. E ela era casada com Nabal, que significa rude, bruto, estúpido. E esse homem era muito rico e ela era casada com ele. Ninguém sabe por que ela foi parar nesse casamento, porque naquele tempo eles viam os casamentos ajeitados, às vezes via que aquele homem tinha uma renda, uma renda não, ele era muito rico, que seria bom. E ela era casada com essa bênção, né? Então, quando ele estava, foi na época de tosquear as ovelhas, e ele tinha mais de 1000, e ele tinha muitos funcionários, né? E eles juntavam, não tinha como juntar tudo. Muitas vezes era feito até nas montanhas lá mesmo, tosqueava nas montanhas. E coincidia, naquela época, que Saul estava atrás de Davi. Mata aqui, mata ali, mata acolá. Sabe, Davi fugindo, sempre correndo. Correndo, tendo oportunidade de acabar com Saul, mas não fazia isso, porque ele sempre falava, não toco nem ungido de Deus. Alguém chegava a tentar convencer, Davi, você já está ungido a rei, ocupa o seu lugar. Não, Deus pôs ele lá, Deus tira. Né? E ele aguardou o momento certo, né? Não foi precipitado. Aí, Davi estava com alguns homens. Teve um momento que tinha até 600 pessoas, né, junto com Davi. E, nessa época, ele que ele estava nas montanhas, inclusive foi fala de um dos funcionários de Nabal, que eles serviram como muro diante de dia e de noite para eles, para os pastores, evitando que feras, evitando... tinha até uma palavra certa, que eles falam, os ladrões na Bíblia, tem uma palavra mais, que é muito usada lá, que era pessoas que entravam na propriedade dos outros e pegavam, sabe? Invadia mesmo. E ele falou assim, esse funcionário dela chegou a falar isso para ela, que eles foram como muro. E um dia, aí como juntava muita gente para fazer esse trabalho de tosquear as ovelhas, Davi mandou um recado para Nabal. Se ele podia dar um pouco de comida para eles. E ele se referiu para ele assim, o senhor aceita o pedido do filho aqui, colocando ele como pai, mas num sentido de autoridade, sabe? Se puder dar um pouquinho de comida para a gente, nós estamos precisando e tal.
Nabal, menino, lá, dentro na loucura dele lá, né? Disse, quem é Davi? E existe muitos escravos fugindo dos patrões aí. Ele sabia que Davi estava fugindo de Saul. Zombou de Davi, e Davi se irritou e reuniu a turma e falou, vou descer lá, né, para acabar com eles. Com tudo aquilo ali. E um dos empregados ouviu e correu e contou para Abigail o que é que tinha acontecido. Né? E aí a gente, quer ver, eu vou pondo assim separado para a gente pegando um momento que mostra que Davi, a raiva que Davi ficou. No 22, Éder, diz, você colocou lá, era porém, não, eu não marquei certo. Tenta 2 Samuel, mas eu estou achando que não é. É Juízes, eu acho. Tenta 2 Samuel. Mas para mim que não é 2 Samuel, sabe por quê? Porque na 2 Samuel, Davi já começa. Qualquer coisa eu vejo aqui. É Abigail, eu acho que é Juízes. Tenta, não é. Ué, como é que eu peguei essa referência errada desse jeito? Davi, Samuel. Não, mas no final, né? Tem razão de eu estar dando bobeira aqui. É no finalzinho, é 25, Éder. O versículo que... É o capítulo 25. É o capítulo 25 de 1 Samuel. É porque no início do 2 Samuel, aí Davi já pega o trono, sabe? 25, 22? Coloca o 25, 22. Aí ele diz assim, ó. Assim faça Deus os inimigos de Davi, e outro tanto se eu deixar até amanhã de tudo que tem, até mesmo o menino. Então, quando ele desceu ali, ele falou que ele veio descendo das montanhas até onde estava embaixo a casa dele. A pretensão dele era matar todo mundo ali, sabe? Ele está virado, precipitado, e a gente vai ver lá na frente que ele estava faltando no momento prudência. E outra coisa, ele estava com fome, né? Gente com fome faz horrores, né? Você já viu que a pessoa perde a razão com fome? Então, ele estava nesse jeito, ele ameaçou matar todos. Aí a gente vê, lá no 24, pulei para o 24, a gente vê que ela, quando ela ficou sabendo, ela foi lá, teve um dia que eu pensei assim, mas como é que essa mulher preparou esse tanto de comida de uma vez? Mas não foi que ela preparou, a comida já estava preparada. Então, ela pegou ovelhas que estavam assadas, ela pegou cachos de uva, e ela foi pegando comida de um canto, sabe, vinho, e foi juntando, e pondo em cima daqueles animais, e falando, pegou um funcionário, eu vou encontrar com Davi. Antes dele chegar aqui, né? Antes que o mal chegue aqui, eu encontro com o mal. Assim, mas não no sentido que Davi fosse o mal, mas o que ela sabia que estava vindo. O empregado dela falou para ela, olha, o mal já está posto sobre a casa de Nabal. Ele usou esse termo. Aí ela foi... Quando ela soube que a vila vinha, ela mandou o rapaz parar e passou na frente, lançou-se a seus pés e disse, Senhor meu, minha seja a transgressão. Olha como essa mulher foi sábia. Ela pegou a culpa do marido, jogou nela, né? Aí você está sabendo que não foi ela, mas aquilo ali já mexeu com a pessoa, não já? Olha para vocês verem como que isso é significante. Tem um peso. Vocês sabem disso, né? Não preciso perguntar. Que Jó jejuava pelos filhos e orava pelos filhos enquanto ele estava no banquete. E Deus ouvia a oração dele. Seja minha a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva. Depois que ela fala para Davi, não, a culpa é minha, o pecado é meu, deixa eu falar aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Ali já começou a bambear, né? Começou a comover Davi. Lá no versículo 28,
Aí ela fala para Davi, durante esse período, ela fala para ele não levar em conta, porque Nabal era um homem insensato, né? E ela não tinha ficado sabendo na hora que o empregado de Davi, não, o rapaz que acompanhava Davi tinha ido. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão. Quer dizer, primeiro eu falo que é minha culpa, aí eu peço para falar, a pessoa me deixa falar, aí eu peço perdão por aquilo. Perdoa a tua serva essa transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu Senhor. Quer dizer, vai fazer o teu reinado firme. Porque meu Senhor, esse Senhor que ela está se referindo aí é Davi, porque o S está minúsculo, tá vendo? Guerrei as guerras do Senhor, de Deus, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. Ela sabia que Davi era uma vítima, ou seja, ela chegou, colocou a culpa do marido nela, pede para falar, ele permite, ela pede perdão por uma culpa que nem ela fez, e aí fala essas coisas para ele. Você vai ter uma casa firme quando isso tudo acontecer. Aí, no 31, Éder, ela dá um conselho a ele, ó. Então, meu Senhor, não te será por tropeço, porque ele pretendia arrasar ali, né, derramar sangue ali. Então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar no seu coração, porque depois que fizesse, ia vir o arrependimento. O sangue que é sem causa derramaste, sabe? O que você fizer depois, né? Nem tampouco por ter se vingado o meu Senhor a si mesmo. A vingança não compensa, gente, não tem sabor. Vingança não tem sabor. Depois que fez, para que eu fiz? Não tem mais razão para ser feito, né? E quando o Senhor fizer bem ao meu Senhor, e quando Deus, né, o Senhor, fizer bem ao meu Senhor, fizer bem a você, lembra-te então da tua serva. Aí, lá no 32, olha para vocês verem como essas palavras suaves fizeram efeito. Então Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Está entendendo? Davi, aquilo moveu tanto ele, que mesmo na fome que ele estava ali, ele se sensibilizou daquilo e louvou a Deus, agradeceu a Deus por ter mandado aquela mulher ao encontro dele para impedir, né, que ele fizesse uma coisa pior. Depois ele fala assim, e bendito o teu conselho, e bendita tu, né? Bendito o teu conselho, e bendito tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. Porque a vingança pertence a quem? A Deus. E Deus sabe a hora certa, né? Deus faz justiça. Alguém fala que é a vingança, mas não é a vingança, sabe o que é? É justiça. As coisas puxam para uma consequência, tudo leva para uma consequência. Então, até o pecado, ele leva para uma consequência. Às vezes a pessoa fala, Deus castigou. Não, é consequência do pecado. Ele faz com que aquilo aconteça. Não estou dizendo que Deus não vai castigar algum caso, né? Mas muitas vezes não é culpa de Deus, não é do pecado mesmo. Até porque Deus deu livre-arbítrio, né? Deu. Deus, eu imagino assim, que é o nosso amor. E não tem como uma coisa programada dar amor. Por isso que ele deu o livre-arbítrio. Pra gente amar eles sem que ele nos obrigasse, sabe? Quando mesmo, estava vendo a reflexão esses dias, quando Lúcifer fez a rebelião no céu, Deus ele poderia simplesmente lançar um raio ali e Acabar, matar né? ele, né? Mas ele deu o livre-arbítrio. E ele deixou as coisas acontecerem de acordo com a escolha de cada um. Ele deixou fluir, sabe? O coração da gente é assim, Deus tem que entrar como convidado, né? Não como invasor. E o inimigo entra como invasor. Né? A diferença é tremenda. Aí, gente, a gente vê aqui que a Abigail, ela era uma mulher cheia do Espírito de Deus, né? Às vezes algumas pessoas falam assim, Abigail saiu dali direto para o palácio. Mas a história de Abigail, ela é mais... depois ela se tornou esposa de Davi, mas não assim, e ela saiu daquele e foi para um palácio. Não. Passado um tempo, esse marido dela morreu.
O homem ia morrer de qualquer jeito, gente. Pelo jeito, ele era beberrão né, fazia tudo quanto era. Ele passava mais tempo, era bêbado. E deixa que o trajeto da vida dele correu normalmente, né? Aí, depois disso, ele mandou chamar ela para ser esposa dele. Mas ela não foi ela foi para onde que ele estava, para Davi e tal. Ainda ficou nas montanhas, fugindo de Saul, por um bom tempo, até Saul morrer. Aí ela foi morar no palácio. Essa coisa de gentileza e suavidade nas palavras é tão forte que esse tempo atrás teve um estudo que analisou o que atraía mais a atenção das pessoas. E no meu único ficou a gentileza. O que é mais atraente da pessoa, número 1 lá, ficou a gentileza. Mais do que extroversão, do que engraçado, a pessoa ela ser gentil era o que mais se destacava. Mas é mesmo, gente. Você já viu assim num local de trabalho, assim, tanto, ou no de escola que você estuda, tanto com a pessoa gentil, é bom estar perto, educado, né? Agora, assim, tem 2 tipos de educação que se fala aí. Aí tem gente que fala assim, nossa, o filho de fulano estudou em tal colégio, formou em tal, assim, deu boa educação para ele. Essa educação aí é uma que o dinheiro compra. Agora, tem pessoas que nunca estudou e ele é muito educado. Mais educado do que muitos estúpidos que a gente encontra por aí. Ou tem vezes que a gente entra num consultório médico que você fica bobo com a estupidez da pessoa. Você está pagando para escutar uma resposta catracada, esquisito, não é? Então, em vários lugares é assim. Tem gente que ele pensa que por ele ter estudo, ele instrução, coisa assim, ou ter o dinheiro, ele tem direito de maltratar os outros, né? Tem essas coisas na vida aí. Então, a gente vê aqui, gente, que a Abigail, ela tinha muita prudência ao falar e ela era uma mulher que tinha palavras doces, né, meigas. Ela era orientada por Deus, a gente percebe isso. Essa coisa aí que você falou aí, tem gente que ele achava que ele é o melhor porque ele tem mais. Teve um caso que eu ouvi tinha 3 funcionários aí que estavam lá na Jazz lá. Aí tinha um lá que ele era o mais rico, ele tinha caminhonete, sabe? Aí ele foi e ia pegar carona com ele, sabe? Aí ele foi subir, os 3 subiram em cima Carroceria. carroceria, sabe? Pra pegar a carona. Aí foi, não, vou dar carona pra vocês não. E acelerou o trem, sabe? E não deu tempo de um deles descer e ele foi e mandou a cara no chão. Nossa Deus. Aí foi um tempo depois, estava chovendo, aí esse cara que mandou a cara no chão começou a trabalhar de caminhão, né? Aí ele foi e encontrou o pessoal pedindo carona, sabe? Aí ele foi, deu carona pra ele, aí ele foi seguindo a estrada, aí no meio do caminho ele foi perguntou se lembrava dele, que era aquele homem lá que ele tinha deixado, que caiu, sabe? Aí ele foi e ficou com vergonha, sabe? Aí essa aí, aliás, de ter conversando, ele descobriu que a mulher dele largou ele, aí ele foi e perdeu tudo, perdeu a caminhonetona que ele tinha, as casas, os trem. Aí ele foi lembrando, sabe? Aí tipo assim, de gente lembrar, no final foi ele que ganhou a carona do outro. Assim, ainda bem que esse outro não teve mágoa, né? Assim, a bondade, teve a oportunidade de renegar aquilo e não fez, né? Às vezes a gente tem que entender, gente, assim, quando se fala de bens materiais, a gente vai ter, agora a gente volta aqui na prudência ao falar da Abigail, o que é prioridade para mim não é prioridade para o outro, você está entendendo? Às vezes alguém fala assim, mas você vai com a mesma saia? Vou, essa está me cabendo legal, né? A outra está apertada. Então, assim, eu vou. Mas, gente, deixa eu falar uma coisa, assim, quem sabe da roupa que eu estou usando é eu. Muitas vezes a pessoa nem vai perceber qual é a roupa que a gente está, né? Alguém vai olhar mais para a pessoa do que para a roupa. E outra coisa, a questão, quando eu falo prioridade, tem pessoas que, para ele, ter prioridade é ter um carro bom, bonito. Não discuto com isso. É gosto. Gosto é que nem nariz, né? Cada um tem um. Eu tinha umas colegas que elas sempre trocavam o carro. E quando o carro dela estava ficando mais velho, ela dava o carro e pegava um novo. E aí ela estava sempre num carro novo e estava sempre com uma conta nas costas. Assim, você está entendendo? Não é que ela está errada. Não é que eu estou certa. Mas a prioridade dela era o carro bonito. A minha já não é, né? Assim, eu vejo algumas mulheres que já mexeram no corpo. E eu dou força, você está entendendo? Fulana vai fazer uma lipoaspiração. Ela vai se sentir bem?
Ela vai ficar feliz? Pois eu acho que ela tem que fazer. Mas agora eu morro de medo. Eu morro de medo, você está entendendo? Às vezes é melhor ficar com umas dobras aqui e ali viva do que uma afinadinha morta. Não é que todas vão morrer, né? Não é que todas vão morrer. Mas assim, a prioridade tem que ver o que é prioridade para um e para outro. Tem gente que não, que ele pensa que, só um momentinho, que o que é bom para ele, o outro tem que ser daquele jeito e que ele é melhor por ter uma roupa de marca, ou por ter um carro, ou até por ter uma namorada ou um namorado bonito. Não é que seja ruim, mas antes da beleza, gente, olha o caráter, né? Olha a pessoa que você vai ficar junto. Eu vou contar uma coisinha aqui, assim, um segredinho de uma menina aluna minha, que eu fiquei assim, queixo caído com o namorado dela. Com a atitude dela. Eles iam para Caldas Novas e ela me contou com a boca dela, né? Se foi mentira dela. Ela falou assim que ela não queria usar biquíni. Ela queria usar maiô, mas que o namorado, na época noivo, o noivo dela não aceitava. Ele falou para ela assim, é para você usar biquíni, porque eu quero que meus colegas vejam o tanto que seu corpo é bonito. Você está entendendo que a prioridade dele era mostrar o corpo da namorada dele? Aí eu fico pensando assim, como tem gente que pensa diferente, né, uns dos outros, enquanto tem uns que quer cobrir, o outro quer mostrar, para falar. É. Pode não. Respeito antes de qualquer coisa. Assim, a gente tem que respeitar. Nós estamos na era, eu falo assim, é, hoje na televisão tem sido feito, eu acho que é apologia à homossexualidade. Porque a pessoa tem direito de escolher, mas ele não precisa suportar incentivo. Mas, de outro lado também, tem uma coisa que parece que está na moda, a homofobia. Ah, se eu falar contra um homossexual, eu vou ser mais aceita no meu grupo. Não concordo com isso. Você está entendendo? O homossexual tem direito de ser homossexual. Mas é bíblico que está errado. Tá certo. Eu tenho esse conhecimento que é bíblico. Talvez ele não tenha ainda. Quando eu acho que uma pessoa está com um defeito muito grande, sabe qual é o meu dever? Orar por ele. Você está entendendo? Meu dever é orar por ele. Eu já até contei um dia que na escola dominical, eu achei tão bonita uma atitude de uma menina ali no Laurentino. Elas congregavam aqui na 23, eu acho que ela não congrega ali mais, não. Acho que ela mudou. E teve um evento lá sobre o Dia da Mulher. Sabe, todo mundo, todas as mulheres que estavam na igreja ganharam uma rosa enorme. E uma rosa viva mesmo, natural. E ali a gente vira assim, acho que vocês sabem onde que eu moro, né? Pelo menos vocês dois sabem, os outros meninos não sabem, não. Aí a gente vira na 23, assim, a segunda casa no rumo da 36 subindo é a minha. Aí passa um lote vazio, antes tinha uma casa, agora tem um lote vazio, e depois tem um bar onde se pratica prostituição, né? É um barzinho. Muitas vezes fala, onde você mora? Lá perto mesmo, é referência. Aí ela foi passando, ela disse que lá ia com aquela rosa na mão. Tinham algumas mulheres sentadas, aí ela pegou a rosa dela e deu para uma das mulheres. Ela foi lá dentro do barzinho e deu para uma mulher. Diz ela que falou assim, feliz dia da mulher para você. Jesus te ama muito, 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 muito. Diz ela que as lágrimas lavou o rosto da mulher assim. Diz ela assim, para mim, você está dando rosa para mim? Você não acreditava o que ela estava fazendo aqui. Gente, que atitude bonita, você está entendendo? Que atitude bonita. Nossa. Eu tenho certeza que essa mulher nunca vai esquecer. É. Sim. Quanta gente. É, é. Alegre o dia da pessoa. Essa coisa aí de opinião diferente, isso aí a gente tentar impor a nossa opinião sobre os outros, obrigado assim até contra Deus. Porque é Deus que ele é santo, perfeito, ele deu o livre-arbítrio. Então quem é nós para querer impor a nossa vontade sobre outra pessoa?
Gente, se a gente assim que o tempo não dá, mas se vocês veem assim o tanto de gente que se acha dono do céu. Tem gente que põe gente dentro do céu e tira todo dia. Eu não sei como é que consegue aquele dia, parecendo que está virando na idade, voltando na idade média, sabe? O pessoal vendia pedacinho do céu. Agora tem gente que fala assim: "Não, mas aquele ali não tem condição. Se aquele ali entrar no céu, se ele entrar no céu, quem deixou foi Deus. E eu, se eu entrar no céu, eu tenho que dar graças a Deus." O Zuz aqui, ele já é falecido. Diz ele que ele falava assim, eu ria do jeito dele falar, mas eu também acho isso. Porque enquanto eu e você estamos aqui na terra, nós estamos correndo o risco de perder nossa salvação. Você sabe disso, não sabe? Nós aceitamos Jesus, mas nós temos que permanecer firmes. E a Bíblia fala que o leão, o inimigo, o diabo, ele anda de redor procurando quem possa tragar, bramindo como leão, né? Então, ele falava assim, que quando ele passasse no céu, ele ia falar assim, ufa, porque ia ser um alívio tão grande, né? Porque dali ele não saía mais. Dali ele não saía mais. E aqueles que, a palavra de Deus também fala, aqueles que desde já dormem com Cristo, aqueles estão livres, né? Os que já morreram com Cristo, eles não perdem mais a salvação. É a história de Lázaro, né? Pobre Lázaro. Isso aí essa história é a história de Lázaro, né, o pobre Lázaro e o rico avarento. Éder, Tiago 1,5, vamos ver essa referência aqui. Porque a gente, independente da idade, a gente tem que buscar ter prudência ao nosso falar e ter essa sabedoria que só o Senhor pode dar. E quando a gente precisa, a gente pode pedir a Deus. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Pessoal, a gente tem que buscar as coisas do céu. A palavra de Deus diz assim, buscar o reino de Deus e a sua justiça. A primeira coisa que a gente buscar, o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas, o que é que elas acontecem? Nos serão acrescentadas. Então, quando a gente crê que está faltando sabedoria, porque eu acho que a gente precisa de sabedoria todo dia, a gente pede que Deus tem para nos dar. Aqui, eu queria pôr mais uma referência, Éder, para João 5,39. Examinai as Escrituras, porque de vós cuidais ter nela a vida eterna. Às vezes a gente fala assim, como é que eu posso resolver isso? Eu não sei. A palavra de Deus tem resposta para tudo. Eu fico encantada com a palavra de Deus. Todo assunto que você imagina, você pode buscar na Escritura, que lá na Escritura fala sobre aquilo. E a gente erra por não conhecer a palavra de Deus. Jesus um dia falou para um grupo, vocês erram por vocês não conhecer a Escritura, elas falam sobre mim. A Escritura ali em Isaías falava sobre Jesus, e eles estavam com aquele livro, daquele rolo na mão, e não via que estava falando sobre Jesus. Né? E na outra parte aqui que nós limos em Tiago, fala assim, ó, quer sabedoria, peça a Deus que dá. Ali fala, ó, examina a Escritura, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam de quem? De mim. Ali é o Evangelho de João, mas quem está falando? Jesus. Jesus estava falando, né? Elas testificam de mim. E eu quero encerrar minha fala com o mesmo versículo que eu comecei, Tiago 1:19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Aqui a gente agora pode completar até o último, que a gente sendo pronto para ouvir, a gente deve ouvir mais, né? Do que falar, tardio para falar e tardio para se irar.
Porque a ira não pode ser posto. A Bíblia fala que o sol não pode ser posto sobre a nossa ira. Cada dia a gente tem que resolver o problema daquele dia. Não deixar uma contenda passar para o dia seguinte. A gente não sabe o que vai acontecer à noite, né? Acerta a nossa vida com Deus todos os dias, né? Gente, não existe idade para a gente buscar essas coisas. Com 10, com 12, com 14, com 80, com 100, com 100 e tanto, aí o que der. Todos os dias é dia de buscar a presença do Senhor, é dia de buscar prudência, sabedoria de quem pode dar para a gente. Ali nesses últimos versículos que a gente leu, falou disso. A gente pode buscar a Deus, que Deus tem para dar. A gente tem dúvida? Examina as Escrituras. Ela testifica de tudo que a gente está falando aqui, né? Eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade que Ele me deu de estar aqui com vocês. Agradeço a vocês pelo convite, né? Pela confiança, né? De ter me chamado para ter uma fala com vocês. Isso para mim foi uma honra muito grande, tá bom? Eu agradeço muito a oportunidade, que o Senhor Jesus abençoe muito a todos vocês. E eu queria convidar vocês para ficar de pé, para a gente fazer uma oração de agradecimento. Senhor nosso Deus, nesse momento, Senhor, nós te agradecemos a oportunidade que o Senhor tem nos dado, a vida que o Senhor tem dado a cada um de nós, a nossa família, o quanto o Senhor tem sido bom com cada um, que o Senhor tem nos abençoado, tem tido misericórdia de nós. E nós pedimos, Senhor Deus, que estenda as bênçãos, Senhor, sobre a nossa vida, nos dê sabedoria, nos dê graça, nos ajude a ser bons representantes do Evangelho, nos ajude a levar o Evangelho, Senhor Deus, com palavras e com ações. Nos ajude a dar exemplo, Pai, da palavra do Senhor que habita em nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.